qual é a sua condição para seguir Jesus, né? Então, quando você vai olhar para os evangelhos, você vai perceber que todos os discípulos estavam envolvidos com algo, né? Uns eram pescadores, cobradores de impostos, militantes de movimentos de pressão, doutores. E Cristo foi muito objetivo no seu chamado: siga-me. Então, quando ele diz a esses discípulos, siga-me, o que nós vamos observar é que todos imediatamente deixaram tudo para segui-lo. A pergunta que eu quero fazer para nós aqui nesse momento é: qual a nossa condição para segui-lo? Existem duas maneiras de pensarmos a palavra condição. A palavra condição pode significar uma exigência, uma garantia, ou a palavra condição pode significar uma situação ou uma circunstância, né? Então, qual é a condição, exigência que eu posso, nesse momento, estar colocando diante de Deus para segui-lo? Será que nós colocamos condições para seguir Jesus? Segundo o relato de Lucas 9:57, Cristo estava no caminho quando alguém disse: "Te seguirei por onde for." Porém, segui-lo é se deixar ser conduzido por ele. E aqui, nesse momento em que as pessoas parecem se voluntariar a seguir Jesus, começam a surgir algumas condições, algumas exigências. Então Cristo fala para esse homem sobre os covis das raposas e os ninhos das aves. Ou seja, o fato de não ter onde reclinar a cabeça, o fato de não ter como responder à exigência de garantia, de segurança, de estrutura, né? Outro que se voluntaria também a seguir Jesus vai colocar uma outra condição, uma outra exigência. Deixa primeiro sepultar meu pai. E Jesus responde: deixa os mortos sepultar os mortos, deixa o que está morto e envolva-se com o que está vivo. Outro coloca uma outra condição: te seguirei, mas primeiro deixa eu despedir da minha família. Então a família geralmente é uma condição comum que muitas pessoas colocam para atender o chamado de seguir Jesus, né? O fato é que muitas pessoas parecem colocar uma condição, uma exigência, uma garantia, que nossa condição, no sentido de circunstância, no sentido de situação, melhore. Então algumas pessoas podem colocar uma condição, uma exigência, uma garantia, que a sua condição, situação, circunstância melhore, para que então ele possa seguir devidamente Jesus. O que acontece é que muitas vezes o tempo passa, as pessoas se tornam pessoas exigentes, vivendo sobre a mesma situação medíocre, problemática, escassa de sempre. O fato é que sua situação só vai mudar a partir do momento em que você abrir mão das suas condições. A sua condição, circunstância, vai mudar quando você abrir mão de suas condições, de suas exigências, de suas garantias e ouvir o chamado de seguir a Jesus incondicionalmente. Ouvir o seu chamado sem impor condições mudará a sua condição. Tudo começa a se resolver a partir do momento que decidimos segui-lo de verdade, se deixar ser conduzido por ele em tudo. Lembre-se que Deus tem uma só exigência: siga-me. E é Ele mesmo que nos chama a Ele, e é Ele mesmo que vai nos dar condições de segui-lo. Desde Abraão tem sido assim. Esse siga-me exige nossas condições. As exigências de Deus para Abraão são as suas condições. A sua segurança, a segurança da terra, a segurança da cultura, a segurança do legado. Então a terra, a segurança, a sua herança, tudo isso ele deixa para ver a partir da relação com Deus toda a sua condição de vida mudando, experimentar uma nova condição de vida. Então, quando Deus tira de nós as nossas exigências, as nossas condições, não significa que Ele vai nos deixar em necessidade. Significa que está nos elevando a uma nova condição, a uma nova realidade. A partir dele, a sua casa é um mundo, o seu pai é Deus e a sua família são todos aqueles que fazem a sua vontade. A partir do momento que decidimos segui-lo,
tudo se redimensiona. O mundo parece se tornar maior para quem vê pequeno, mas pode ficar pequeno para quem aprende a ver além do seu próprio mundo. Então, perceber o mundo, perceber a grandeza desse chamado de Jesus é uma exigência para servir de forma geracional e validar novos modelos na vida da igreja local como um testemunho global do que o Espírito está fazendo nesse tempo pelo reino vindouro. Quando Cristo envia seus discípulos para a sua primeira experiência de campo, ele disse para que eles não levassem nada, ou seja, sem garantias, sem condições, sem exigências. Momentos antes de ser preso, Cristo pergunta para eles: porventura faltou alguma coisa? Responderam: nada. Então Cristo autorizou que levassem o que fosse preciso. Contudo, essas coisas não seriam mais uma condição para confiar nele. Então lembrem-se disso, Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, filhos ou campos por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, seguindo esse pensamento, de você abrir mão das suas condições para ver o discipulado mudando completamente a condição da sua vida, nós vamos chegar no próximo ponto aqui, que vai tratar do discipulado como o processo de passar pelo lugar de se tornar. Porque Lucas capítulo 2, 39 vai dizer: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O que significa o fato dele ter crescido nesse lugar chamado Nazaré? Uma coisa é você se tornar alguém em Deus, outra coisa é você passar pelo lugar de se tornar. O que é esse lugar de se tornar? Nazaré acaba sendo um lugar questionado por Natanael quando ele é apresentado por André a Jesus, Ele vai dizer em João 1,43: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Algum rei já saiu de Nazaré? Como o Messias pode ser de Nazaré? Porque Nazaré era uma vila que nem mesmo foi mencionada no Antigo Testamento. Nazaré era a terra natal de José e Maria, e foi lá que Jesus passou a maior parte da sua vida, desde quando voltou do Egito até os seus 30 anos, segundo Mateus capítulo 1, 18 e em Mateus capítulo 2, 23. Então Nazaré, depois no ministério de Jesus, não foi um cenário de milagres, mas foi o seu lugar de crescimento, o seu lugar de formação. Então esse princípio vai exigir de nós postura, dedicação e foco no desenvolvimento interior do secreto para o público, de dentro para fora. Segundo Lucas capítulo 2, versículo 51, diz que Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. Porque submissão é a palavra que melhor define esse tempo do discipulado. O tempo do lugar de se tornar, o lugar de ser formado, o lugar de ser construído e constituído em Deus, Representa um tempo que exige submissão ao processo para então poder cumprir o propósito, segundo o tempo e segundo o modo determinado por Deus, até que tenhamos estrutura para sustentar a palavra que é gerada dentro de nós. Então, passar por esse lugar de se tornar é passar pelo processo de ter Cristo sendo formado em nós. É o processo do discipulado. Quando João Batista e Jesus se encontram no Rio Jordão, que significa aquele que desce, isso confirma essa ideia de processos em que ambos se submetem a esse lugar de se tornar. Algo poderoso vai acontecer nesse momento, Por quê? Porque ambos passam pelo lugar de se tornar. João Batista passou uma média de 18 anos no deserto. A anunciação do seu nascimento para o seu pai Zacarias foi sobrenatural, foi mística. E Lucas fala que se dizia: o que será que vai dar esse menino?
E a narrativa diz que ele foi para as regiões do deserto até o tempo de se manifestar em Israel. Então, para onde foi João Batista? João Batista foi para esse lugar de se tornar, até que ele pudesse se encontrar com a palavra da sua vida. E então, no Jordão, o João Batista, submisso ao seu processo, se encontra com o Cristo submisso ao seu processo. E quando os submissos se encontram, há um trovejar de Deus, há um testemunho do próprio Deus sobre aquele momento. É um lugar de convergência, é um lugar de cumprimento. Então isso para nós é muito inspirador, quando homens que passam por seus processos, homens que encontram-se nesse lugar do Jordão, que é um lugar que desce, o lugar daqueles que se sujeitaram, é um lugar onde há manifestação poderosa de Deus, é um lugar onde os céus e a terra se encontram, é um lugar convergente, é um lugar onde Deus testemunha a respeito do seu filho. Esse é o meu ruios, o meu filho maduro, em quem eu tenho prazer. Não tem a ver com o que Cristo tinha feito, mas tinha a ver com o que Cristo havia se tornado, por causa do processo que ele passou de submissão para se tornar quem ele tem que se tornar. Jesus não tinha pregado a ninguém, não tinha expulsado o demônio, não tinha curado, mas o prazer do Pai está em quem ele se torna. Ele havia se tornado um homem pronto para a sua missão. A partir daquele momento ele foi cheio do Espírito e começou o seu ministério. Olha que lindo isso. Então o discipulado vai nos levar a esse lugar de se tornar. Muitas vezes o lugar em que você vai passar por o processo de se tornar do secreto para o público, de dentro para fora, talvez não seja o seu lugar de atuação, mas o seu lugar de formação. Paulo, por exemplo, ele não nasceu pronto e teve que passar por esse mesmo lugar de se tornar. Ele teve a experiência com Cristo na estrada de Damasco, permaneceu ali durante 3 dias, não enxergando nada nem ninguém além de si mesmo. E é interessante que Damasco significa o silêncio do tecelão. É como se ali iniciasse um processo em que ele teve um encontro com Jesus, o seu encontro de libertação, de ser trazido de volta. E aí ele permaneceu ainda, segundo a narrativa de Gálatas, por alguns anos nas regiões das Arábias e na cidade de Tarso, onde permaneceu até o tempo de ser inserido no seu chamado por meio de Barnabé. Então isso foi uma média de 14 anos. Então você vai ver que Paulo também passou por esse processo de se tornar, o lugar de se tornar. E onde ele foi encontrado em Tarso, você vai ver que não há um lugar onde ele escreve cartas, onde ele planta igreja, mas foi o lugar onde ele passou pelo processo de se tornar. Foi nesse lugar que ele recebeu, que depois ensinou. Foi lá que ele viveu as experiências que deram estrutura para ele suportar o alto nível de exigência do seu ministério. Lembre-se, Jesus não fez milagres em Nazaré, assim como Paulo não escreveu para Tarso, né? Os resultados das nossas realizações são reflexo da nossa fidelidade ao tempo a ser cumprido nesse processo, nesse lugar de se tornar. Então não se engane, né? Crendo já ter chegado quando ainda estamos começando. Acreditar que já somos quando ainda estamos nos tornando. Não podemos confundir linha de partida com linha de chegada. Estamos diante de uma longa jornada e melhor investirmos estrategicamente em resistência para permanecer do que investir apenas em poder de explosão para que possamos largar correndo, porque o prêmio não é para os que começaram bem, mas para que os que permanecem até o fim. Precisamos pensar estrategicamente, pensar a partir do discipulado como construtores, e antes de pensarmos em construir qualquer coisa, que sejamos construção. É nesse momento que os discípulos vão se diferenciar de multidão. Por quê? Porque normalmente a multidão é motivada pelo imediato, por aquilo que quer ter aqui e agora. E discípulos se movem por aquilo que desejam se tornar, ou seja, dedicar toda a sua vida para ser como seu mestre. Se penso como multidão, estou motivado por aquilo que Deus pode fazer por mim. Se penso como discípulo, estou animado com um tipo de homem que Deus pode formar em mim.
O discipulado cristão nos desafia à jornada que nos fará experimentar um nível de relação com Jesus que transcende a tudo o que nós já vivemos antes. Então, que Deus nos ajude, né, a avançar nessa relação de discipulado, entendendo que o discipulado é totalmente relacional.